Salve família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais uma edição da TV Coxanautas, programa de número 36. Hoje trocamos o nosso 9, Ricardo Honório, pelo 10, Alex. O que vocês acham? Tá bom assim? Hein, Marcelo Carneiro? Perigoso. Ricardo é goleador? Não, jogando bola eu não creio nisso. Enfim, o Ricardo então, se eu fizer uns golzinhos mais, eu já tô melhor que ele. Os meus números já me credenciam mais. Hoje a gente tá com time misto. Time misto. É da Por causa moda. do feriado. Agora é da moda. É que o Ricardo tá sendo poupado para descansar o carnaval. É isso. Exatamente. Na verdade, o Ricardo está descansando, está de férias e volta na próxima edição. E o nosso convidado de hoje é o Alex, que dispensa apresentações aí ao torcedor do Curitiba. Mais uma vez, Alex, obrigado por ter atendido o nosso convite, ter vindo aí para mais uma visita, a segunda visita do Alex ao nosso programa. Quando ele veio a outra vez, a situação era bem diferente. Bem diferente. Eu estava lembrando hoje, quando eu estava vindo para cá... Em termos de resultados. Assim. A gente tinha um time na primeira divisão e agora temos um time na segunda. E as coisas continuam as mesmas. Continuo pensando da mesma forma. Se vocês pegarem a minha fala lá atrás... Eu lembro. Exatamente. Mas os problemas eram outros. Era o seguinte, nós vamos brigar na Libertadores, nós vamos brigar na Sul-Americana, nós vamos brigar para não cair. Eu falei que pouco me importava com aquilo, porque o resultado não ia influenciar na o resultado nada mudaria na minha análise, nada mudaria em termos de futuro, porque se nós estivéssemos hoje na primeira divisão, estaríamos falando de algum problema talvez diferente, mas estaríamos falando em problemas. Porque para mim o interessante é a base do clube, que infelizmente ao longo aí de mais de 100 anos a gente ainda não tem. A gente vê até que a proposta de colocar a base para jogar no profissional, a gente está vendo que não está dando os resultados que a gente até esperava, né? Como torcedor, a gente sempre tem expectativas boas. De certa forma... Mas a gente vê que a base do Curitiba, tempos atrás, era melhor trabalhada, revelava mais jogadores, né? Eu não sei se mais ou se menos, mas sempre revelou. A questão maior do Curitiba sempre foi a transição. Eu não lembro de transição ao natural. Eu lembro só de transição forçada. Necessidade mesmo. A necessidade de momento. Falta um lateral, chama o menino que está lá. Chama o menino lá, não sabe nem o nome. Mas antes de você chamar o menino citado, você tentava uma improvisação, você tentava um nome que viesse de fora. Eu dou muita risada, eu rio mesmo da situação quando as pessoas falam, eu li muito isso depois do jogo do Parnaíba, né? É o pior time da história do Curitiba. Eu li isso bastante. Esses meninos não têm condição. Aí eu lembro que o que eu vi no Curitiba entre 90 e 95... É a mesma coisa? Foi a época que isso aqui não passa perto. Não, foi a época que eu comecei a torcer, de ir no estádio sozinho e tal. Primeira parte da década de 90. Entre 90 e 95 era assustador o jogador, porque aí eram jogadores que vinham de fora. Não era base. E aí nós estamos falando de meninos, que os meninos eram Jorjão, Pachequinho, Elcio... e outros vários, né? Jetson, que coitado foi massacrado, talvez não tenha tido uma carreira melhor porque estreou nesse momento. Eu brinco com esse pessoal que quem jogou nesse período é herói. E esses meninos vão passar por algo parecido agora. Pois é, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa avaliação que eu gostaria de fazer no segundo bloco, e nesse primeiro bloco eu queria destrinchar a história aí do Curitiba que nos deram para torcer, né? Que é esse Curitiba que a gente viu contra nessas primeiras rodadas aí do Paranaense, esse Curitiba que foi esse time, o pior de todos os times contra o Parnaíba. Sim. E esse Curitiba que dizem renasceu contra o Londrina. Que avaliação você faz disso tudo? Assim, foram 6 rodadas. O que dá para dizer? O que o Alex diz disso tudo? A minha avaliação é positiva. A positiva a começar pela comissão técnica que foi montada. É uma comissão técnica muito conhecedora do clube. O Sandro está no clube há algum tempo. Jogou no clube, jogou bem. Depois esteve no Atlético, esteve no J. Malucelli, acompanhou o Curitiba, depois veio para dentro do Curitiba e está vendo. Conseguiu de novo o retorno do Tcheco, que conhece bem o clube. Que a saída dele foi uma saída meio conturbada, mas ele está de volta. E aí está tentando fazer uma limpeza naquele time que caiu, já conseguiu se livrar de vários nomes.
Manteve-se aqueles nomes que, não sei se por convicção ou por peso de contrato, aí é uma coisa que somente eles Internamente dá para saber, né? somente eles aqui vão saber, mas são nomes importantes deveriam resolver, que né? de alguma forma ao longo do O caso período. do Alex e do Alexandro e do Kleber. Eu acho o William Matheus. Eu acho que o Kleber e o Wilson são incontestáveis, né? O torcedor quer que esses dois jogadores fiquem e continuem. Talvez um ou outro queira que eles diminuam a condição financeira, até por ter caído para a segunda divisão, mas isso é uma questão, outra coisa. E aí ficaram jogadores que se mostraram em algum momento interessantes, bons jogadores. O William Matheus, antes dele perder a posição para o Carleto ano passado, ele fazia bons jogos. Não sei o que houve, que ele teve uma queda brusca, mas ele já se mostrou tem o potencial que tem condições de jogar. O Galdesani, para mim, é um baita mistério. Ainda é um mistério, Esse né? rapaz, eu sempre comento com as pessoas mais próximas que eu tenho uma curiosidade enorme de sentar com ele E ver o que está acontecendo. E conversar com ele a respeito de futebol, de vida, porque o que ele joga no início do Brasileiro é um escândalo e depois a queda Sumiu, que ele tem é um escândalo maior ainda. E aí não ressurgiu mesmo. E ele tá aí, teve a infelicidade, que isso é horrível para qualquer jogador de futebol se machucar na pré-temporada. Então eu espero que o departamento médico e de fisiologia tratem desse caso de uma maneira bem tranquila, não tenha pressa para voltar, que ele retorne. Mas onde é que o Galdesani se encaixaria agora nesse time que jogou contra o Londrina, por exemplo? Se encaixaria. Quem que se tira dali? Não, a questão de tirar ou não tirar, isso para mim é de menos. A questão é que nós estamos falando de um ano que é um ano longo. Você não vai ter uma hora vai precisar de... Você não vai ter um Júlio Rush jogando as 30 e tantas partidas. Quer dizer, o Galdesani é para compor elenco, então. Não, ele pode ser titular, porque essa coisa de compor elenco, eu meto o Galdesani hoje, ele toca 2 gols, no jogo seguinte ele dá 2 passes, como é que eu vou tirar isso? Aí é titular. Porque a titularidade ela se desenvolve no momento. E nesse momento, o Júlio, que começou como reserva, ele assume a posição. E o Vitor Carvalho, né? Os dois são donos da posição. Para mim, o Vitor se mostra numa condição mais maduro, eu tô preparado e você pode me pôr aqui que eu tô segurando a onda. Mas tem esse pessoal já comentado, que ficou do ano passado, são jogadores mais jogados, e a molecada que o mínimo que eles têm que ter é fome. Vontade de jogar. Qualidade eles têm, agora vai ter que ter fome. E junto dessa fome vem o entendimento daquilo que eles estão representando, né? Você acha que está faltando essa pegada, essa fome? Não acho que esteja faltando. Eu acho que o que está faltando para muitos é o entendimento de que, porque eu imagino na cabeça dos meninos o seguinte: eu entro no vestiário, esse aqui estava comigo no sub-20, esse aqui estava comigo no sub-20, esse aqui era do sub-20, aí eu olho para o preparador físico. Dá a sensação que eles ainda estão no sub-20. E o Sandro, meu treinador, é o treinador do sub-20. Então não mudou muita coisa, né? Então nós ainda estamos no Nós sub-20. somos os mesmos. Com a paulada do Parnaíba, após a partida, a porrada veio forte, você começa a ter esse entendimento. Nós temos que fazer algo diferente aqui, nós temos que dar uma corrida mais ali, nós temos que ter uma preparação diferente. Nós não somos mais o time de 20 anos. Então isso tudo vai aprendendo. E isso é entendimento diário, né? É uma cobrança que vai vir do Tcheco, uma cobrança que vai vir de fora. Encontrar o Krieger um dia e o Krieger falar tal coisa. Encontrar um outro ex-jogador. E ganhando experiência também. E você vai tendo esse entendimento. Porque até ontem eles eram meninos que a bagagem deles era toda a categoria de base que tiveram. O último momento, a final com o Cruzeiro do Sub-20. E hoje não. Hoje o jogo do Londrina tem mais peso do que os 20 os anos deles de sub-20. Então, esse entendimento você passa a ter cada dia mais. Agora, 2 questões, Alex. Como entender um Curitiba, mesmo sendo ainda um time sendo preparado, um monte de garoto, jogar um futebol com aquela qualidade que jogou contra o Parnaíba? O que justifica aquilo? Não, a justificativa não existe, mas existem repetições. Isso não foi um privilégio do Curitiba. Só ao longo da vida você vai ver jogos assim em vários momentos. Porque, querendo ou não, é do ser humano achar que o Curitiba é melhor que o Parnaíba.
porque a história mostra isso. Nós temos a obrigação de Ao vencer o longo da- Parnaíba. Ao longo da história, o Curitiba é melhor. Salto alto? Salto alto, não sei se seria essa palavra, mas um preparo mental menor do que você deve ter. Porque aí você vai falar assim, puta, mas o Curitiba já estava jogando mal, como é que você vai acreditando que vai ganhar do Parnaíba? Mas aí entra o lado do ser humano, que o pai dele falou, pô, do Parnaíba vocês vão ganhar fácil. Aí vem o cunhado, que é o irmão da namorada, pô, vai ganhar Não vamos dar fácil. vexame. E isso vai trabalhando se ao deixa longo da levar. semana. E aí o que acontece? Qual é o trabalho do treinador, da comissão técnica? Velho, não é assim. Vai ser duro, vai ser difícil. Aí o cara pega e abre, pô, é um time que é 4º lugar do Campeonato do Piauí. Que não tem divisão, Semi-amador, né? que não tem divisão nacional para jogar. Jânio, que era um O ex-coxa. Jânio jogava no Curitiba até esses dias, completava elenco, é considerado o craque do time. Humanamente você imagina, não, eu tenho o Kleber, eu tenho o Alexandre, Você já vai, eu tenho o Wilson. né? Você vai relaxado. Salto alto, não sei se é a palavra, mas você vai relaxado. Isso não seria um papel dos experientes? Não, pois é, mas é o que ele está Então, dizendo, até- se é que eu até- entendi. até seria. O Sandro e o Tcheco chegaram para o grupo e disseram, olha, não é bem assim. Você vai entrar em campo e vai ter que Isso para os jovens, tá? vai ter que esfolar para ganhar do Parnaíba, não é assim Mas tão os fácil. jogadores Mas aí tem a experientes namorada, também. tem o primo, tem Sim. o tio, tem Não, a tem a tia, tem vida. o pai, Sim, tem a tem a mãe, vida. que fazem... Tem a parte social. Tem cabeça. uma coisa que, É isso. uma coisa que o torcedor normalmente não olha é que esse atleta tem vida social. Exatamente. E a vida a gente não imagina que é uma pessoa normal. Torcedor, quando olha É. jogador de futebol, olha jogador de futebol como um ser inatingível e que só faz jogar futebol. Isso. Quando na verdade Exatamente. não é. Claro. Quando na verdade a gente está falando de pessoas que trabalham 3, 4 horas por dia e o restante dos dias, do dia e de todos os dias, ele tem vida social. E na vida social ele está com o pai, com a mãe, com o irmão, com a namorada, com o irmão da namorada que é metido a entender de bola e fica falando. Então ele tem toda uma série de coisas. As influências. E aí é um choque entre o que ele ouve dentro do clube, com os mais experientes, com o treinador, com comissão técnica, com diretoria, e A Os vida lá fora é palpiteiros outra. fora. e aí você pega uma outra coisa que nessa idade pega muito, que é a influência da imprensa. Do que escreve a meu respeito, do que fala a meu respeito, de como ele se prepara o jogo. Então quem vê a imprensa ou quem escuta a imprensa falar de um Curitiba e Parnaíba é fava contada. O Curitiba vai lá, joga um pouquinho, ganha 3-0. Só que aí você vai pro jogo e vê. A estratégia está montada. Você vê os 5 primeiros minutos, a estratégia está montada. O Sandro queria o Iago em cima da linha, queria o Paredes em cima da outra linha. Mas dá 5 minutos, a bola já não tá chega mudando. lá, já não tenho mais paciência de ficar aqui, já venho para dentro. Quando vem para dentro, já quebra a estratégia. E a bola vai para lá e você já não tá quebra lá. a estratégia do treinador e dá força para o adversário. E nisso passou 15, passou 20. Aí você pega o Paredes numa noite horrível, que ele não consegue dominar a bola. Aí você pega o Iago, que ele consegue passar pelo lateral esquerdo, ele passou todas. Mas todas que ele passou, ele não direcionava a bola. Isso a confiança vai acabando. Aí você pega um Júlio Rush, que a jogada está saindo com o Carvalho e com ele, aí ele vê que a coisa não está acontecendo, não tem a leitura ainda ideal do jogo, o que ele faz? Ele cola no Kleber. E aí fica só o Vitor Carvalho com a bola no meio, com dois caras abertos O Rush e toma largou a posição dele. eu até falei com o Rush depois do jogo, tomei a liberdade e não conheço. Virou um bumba meu boi. Eu via lá quando ainda jogava, ele era um dos meninos ali do juvenil que o pessoal sempre falava, eu via treino, via alguns jogos, mas não tenho relação com ele. E até tomei a liberdade para dar um toque para ele, simples, que talvez quem esteja dentro não consiga, porque está nesse envolvimento louco do No jogo. calor do jogo, né? E aí eu entendo, porque, por exemplo, vem de um Atletiba, aí você pega um Tcheco à flor da pele que sai expulso, aí logo em seguida você vai para um jogo da Copa do Brasil que você não pode perder, porque no planejamento é desesperador. E aí eu tô em casa, tô vendo o jogo e tô vendo o menino fazer algo simples e errado. Então deixa eu tentar ajudar, né? Eu dou um toque para ele, se ele aceitar a gente emenda a conversa, se ele não aceitar eu recuo e vamos embora. Ele aceitou na boa, a gente conversou um tempão depois do jogo, eu falei, cara, você é de volante e você é jogador de futebol. Jogador de meio campo, vai trabalhar, vai jogar por trás da linha, vai passar de vez em quando como surpresa, você tem um chute bom de fora, então você faça isso, que isso vai te ajudar. Por consequência, vai ajudar o Curitiba. Agora, se você fizer o que eu já vi você fazendo no 20,
e que você fez contra o Parnaíba, você se torna um jogador qualquer. Porque no jogo do Parnaíba ele estava jogando do lado do Kleber. E não é a posição dele. Isso é desespero de querer, É desespero querer de fazer o gol que ele já... O que você achou que ia imagina? ser fácil, O que né? você imagina dentro do campo? Vamos ter um bololô, um número maior de gente lá na frente, Que uma hora sai. que uma hora, como saiu, como aconteceu o gol do que enganou até enganou, o narrador. porque tava passando o replay da bola que não entrou lá. Mas assim, quando você tem uma leitura melhor, uma organização melhor, é melhor você deixar um cara só com uma linha marcando e de repente alguém surpreender, alguém entrar. Ele, por exemplo, ele pode tirar para a canhota dele e acertar um chute. Porque senão você bota 5 lá na frente, eles botam 6. E fica ali, né? e consagra, levanta a bola, o cara tá de frente, cabeceia, tira e vai ganhando tempo, e quem tem que fazer o gol vai perdendo confiança. Então esse tipo de entendimento, esse tipo de situação, o jogo do Parnaíba para esses meninos é de um ensinamento absurdo. O primeiro de se respeitar o momento. A história do Curitiba ela é maior do que a do Parnaíba. O time do Curitiba é melhor do que o do Parnaíba, mas para que isso aconteça no campo, É preciso ter seriedade. você tem que estar organizado, você tem que estar concentrado, você tem que a estratégia que você monta com o seu treinador Tem que ser tem que ser respeitado. cumprida, porque senão vira um jogo em que você vai perdendo confiança. O Paredes, para mim, é um exemplo. Ele começa mal tecnicamente e ele não se recupera, porque tudo está desandando, o tempo vai passando, e como na cabeça deles eu também estou sendo testado, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para que aumente as minhas notas nesse teste. Aí fica angustiante para todo mundo. Então, assim, eu sinceramente não me assustou. Me assustou as análises depois do jogo. Isso realmente me assustaram. Mas Não o jogo serve em si, para não. nada, não tem que parar esse processo já ninguém todo. serve. Vamos contratar mais um monte de gente e deixar um trabalho que E aí onde chega- tem bons jogadores. Chega na partida seguinte, o Curitiba vai a Londrina e convence. Como explicar isso? Não, mas é simples. Eu não vi o Curitiba fazer uma partida Não maravilhosa. houve mudança, na Londrina. verdade? Mudou. Houve uma organização? Não, mudou Não, o time foi mais respeitoso mudou um a pouco proposta também. do jogo. O favorito é o Londrina. Aí que eu digo, a história do Curitiba, a história do Londrina, o Curitiba é muito maior que o Londrina. Mas nesse momento a organização do Londrina é melhor que a do Coxa. Eu faço o quê? Vou me proteger. Curitiba se protegeu, marcou as principais peças do Londrina e encaixou uma bola de contra-ataque numa jogada que os moleques fazem isso, quem acompanha o Sub-20 fazia isso a todo direto. momento, que é o Sandro gosta do cara aberto em cima da linha e o lateral não passar pelo lado, passar por dentro. O Moser recebe por dentro. É muito forte o moleque. Ele ultrapassa, mete a bola para trás. O Paredes vem da esquerda para dentro e acaba fazendo o gol. E nessa aí já mudou a história do jogo. E aí você olha o adversário. O adversário, o Parnaíba, por exemplo, em momento algum do jogo ele mudou a estratégia dele. Ele se manteve ali. Ele queria o 0-0 e beliscar como ele conseguiu fazer 1-0. O Londrina com 35 ali, mais ou menos, o Ricardo chama 2 e troca. Por quê? Porque as coisas não estavam acontecendo para o Londrina. E o Curitiba estava na dele. No início do segundo tempo tem uma bola parada. E na bola parada o Júlio faz o 2-0. Quando faz o 2-0 o jogo acabou. Porque o Curitiba, na estratégia dele, está bem definida. E o Londrina se desesperou. O que mudou para mim? A proposta do jogo, de acordo com o Londrina, e o posicionamento dos jogadores. O Iago jogou aberto, o Paredes jogou aberto. Os dois de lado conseguiram jogar mais em conjunto. O William Matheus com o Guilherme Parede e o Iago com o Moser. Eles jogaram mais em conjunto. O Carvalho fez a partida que normalmente ele está fazendo, a de entregar curto na saída de bola e de fazer boas coberturas, porque ele, o Romércio e o Thalisson se conhecem bem. Isso dá para ver nos jogos. E assim, tem um casamento legal dos três. Então, em cima do que veio a proposta do jogo, o Curitiba fez um bom jogo. Não vejo tanta diferença. Não vejo assim. tão mal, tão desesperador que o Parnaíba. Mas também não é tudo isso que... E também não vejo essa coisa maravilhosa quanto o Londrina. Alex, O que acontece é que as propostas vão mudar de acordo com os adversários.
a gente precisa fazer um intervalo. Claro. Nós já voltamos com o segundo bloco falando ainda sobre o Curitiba e Londrina, para depois entrar em outras questões aí do Curitiba. A gente já volta. Você que é torcedor coxa branca, empresário, eu queria te convidar a vincular a tua marca aos canais do Coxanautas nas redes sociais. Nós temos mais de 120 mil seguidores e com certeza podemos fazer uma parceria de sucesso com você. Conto com a sua participação. A TV Coxanautas está de volta, hoje com esta troca do nosso 9 pelo nosso 10. Ricardo Honório não está no programa de hoje, mas volta na semana que vem. E o nosso ilustre convidado de hoje é o Alex, como já disse no início do programa, e vocês sabem muito bem, dispensa apresentações. Falávamos do Curitiba no primeiro bloco, desse Curitiba que nos deram para torcer neste começo de ano, né? Com sucessos e insucessos, mais insucessos do que sucessos, e que são mesmo previsíveis, né? Não surpreende ninguém. A gente esperava mesmo que não tivesse um time assim tão ajustado e tão forte para início de temporada, como é comum, né? Como é comum acontecer no futebol, mas também chegou a ser assustador, como a gente se referia há pouco aí, quando a gente recupera a história dessa partida na Copa do Brasil, que foi Curitiba e Parnaíba. Mas já tivemos um alento, que é esse Curitiba e Londrina, com um futebol mais organizado, como disse o Alex, as coisas funcionaram, né? A proposta de jogo... A questão da experiência do pessoal vingou, também, né? Vingou. Saber lidar com cada partida, né? Agora eles vão prestar um pouquinho mais de atenção em cada adversário que vai enfrentar. Exatamente. Não tenha dúvida. A partida do Parnaíba, ela serve como um alimento enorme ao longo do ano. Um aprendizado. Um baita de um aprendizado, porque em vários momentos na Série B, o trabalho vai ser o seguinte, o Curitiba versus o adversário. Só que aí, quando forem trabalhar o jogo, não vão trabalhar o Curitiba atual, vão trabalhar o Curitiba histórico contra o adversário. Isso foi uma coisa que eu falei para o Ximenes, por exemplo, quando eu voltei. As duas finais de Copa do Brasil, o Curitiba, de momento, era melhor que Vasco e Palmeiras. Uhum. Eu não estava dentro do clube, mas a impressão que me passava era que se jogava o Palmeiras e o Vasco histórico contra o Curitiba histórico. Quando, na verdade, eram os momentos. Nos momentos... E o futebol é isso, né? É o momento. O futebol é o momento, desde que quem esteja lá dentro entenda assim. Porque se você for... Você não ganha só por conta de uma camisa. Se você for pegar aquela coisa das histórias dos clubes, a Chapecoense não estaria jogando de igual para igual com os clubes do Brasil. Então esse entendimento tem que ter quem está no clube. Quem comanda. E o trabalho desse jogo do Parnaíba vai ter ao longo do ano várias vezes. Você pega a tabela da Série D, né? Por exemplo, o Curitiba estreia em São Luís do Maranhão contra o Sampaio Correia. Se você pega as duas histórias, faz assim, né? Vai dar uma baita diferença. No momento, o trabalho é muito parecido. Vai ter que ir lá dentro do campo mostrar que nosso lado está fazendo uma coisa melhor do que o lado do Sampaio Correia, por exemplo. Alex, a gente não pode ter você aqui no programa sem entrar nessa questão, se aprofundar um pouco mais nessa questão da base, né? Você viveu aquilo como poucos, foi uma das maiores revelações da base do Curitiba, tem uma história bonita com o clube, é torcedor do clube. Essa proposta toda que se faz em cima da base está no caminho, é isso mesmo? Esses meninos que estão entrando aos poucos, a forma de que estão usando para colocá-los em campo é a correta, e indo um pouco mais longe, essa questão do mosquito, como é que te pega, assim? Você sente o que em relação a essa história? Se fosse, no primeiro momento, quando você ouviu essa história de que o mosquito não vai renovar, porque tem um empresário que quer mais dinheiro, não sei o quê, qual foi o teu primeira compreensão sobre isso? Vamos pelo início. A base, o que está se fazendo hoje, é o início de tudo. Porque se nós olharmos a história do Curitiba, o Curitiba sempre colocou jogadores para jogar. Não é uma situação nova. O que é novo
é que a maioria seja da base, que para mim é o mais viável, porque nós não temos condições financeiras de ser clube comprador. Isso eu acredito que qualquer coxa branca entenda dessa forma. O que nos pegou ao longo de vários anos é o momento de transição. E A hora de pôr o pessoal para jogar. o Curitiba de hoje é uma demonstração de que em momento algum nós tivemos transição. Se nós olharmos o Curitiba, por exemplo, a geração nascida em 1991 é uma geração que ganhou Dallas Cup, 91 e 93 ganhou Dallas Cup e ganhou Taça BH de Júnior. Aí nós estamos falando de Rafael Bastos, o goleiro, Vaná, Lucas Claro, Dudu, Rui, Thiago Primão, esse pessoal todo que na base, no sub-20, eles eram muito valorizados e no momento da transição profissional, acho que só o Lucas Claro tenha tido a condição de jogar. Aí teriam vários fatores deles não terem acontecido, mas não existia essa transição. Hoje, com essa diretoria nova, que foi uma promessa de campanha, que eles dariam ali 60%, 65% para atletas da base. Então, ainda é um início. Muitos desses jogadores, provavelmente daqui a alguns anos, a gente vai falar, pô, esses meninos tiveram a primeira chance no Curitiba e hoje tem boas carreiras. E ainda é uma coisa que a gente vai ter que... Mas no comecinho ainda, a tendência seria melhorar aos poucos. Totalmente o começo, até porque é uma situação de convencimento. Por exemplo, eu leio aí, é meio a meio. Ah, não, tem que pôr a base mesmo. Não, mas o Sandro não é o treinador, o ideal era um treinador de mais nome. Ah, não, com esses meninos não pode. Isso é coisa de torcedor, né? Isso é coisa do torcedor. Por isso que eu digo que é uma situação de convencimento. E quem está dentro tem que ter a convicção. Não, nós estamos no caminho certo. Esses meninos aqui têm boas condições. E para eu trazer jogador, tem que ser melhor que esses meninos. Se não forem os meninos, vamos pôr as coisas de uma forma mais correta. E eu posso dar N exemplos. Tem um menino jogando hoje no Ingolstadt, na Bundesliga, chamado Paulo Otávio. Todos viam no Curitiba que ele era bom jogador e ninguém punha para jogar. Por que Aí, não? sei o porquê, mas aí nisso jogava Escudeiro, que era zagueiro improvisado. Nisso se contratou Ibérbia. Ainda contrataram esse menino que está no Palmeiras hoje, o Diogo, mas que também aqui no Curitiba era questionado, que na época ele era um menino que surgiu acho que em Goiás. Quer dizer, o problema é a compreensão disso tudo, né? Não, de quem está lá dentro mandando. O problema está na convicção de quem manda, porque o sentimento do torcedor, ele vai querer sempre ele vai querer sempre resultado. Eu lembro, hoje, por exemplo, eu sou tratado como uma das grandes revelações. As pessoas me chamam de gênio, me chamam de craque, mas eu lembro bem quando eu saí do clube. Tinha gente que agradecia quando eu saí do clube, porque esse menino aí ele é muito irregular. A irregularidade dele é muito grande. E se você deixar as críticas pro Curitiba foi a melhor coisa, fez esse dinheiro. Quando eu viro no Palmeiras, chego na seleção brasileira, eu já achei que foi de graça. A minha irregularidade some, o que vira? Mas o Curitiba vendeu mal demais. Curitiba não sabe vender os jogadores. Mas assim, pro torcedor eu encaro de maneira normal, porque ele está em cima, separar do que ele viu nos 90 minutos. Os 90 minutos do Parnaíba foi péssimo, os 90 minutos do Londrina foram lindos. Esse equilíbrio cabe a quem está dentro do... A gente até tenta aqui um pouco ser um pouco imparcial, Sim. apesar de ser torcedor, né? Sim. A gente tem mas muita tentar influência fazer da uma torcida, análise, né? Não deixar se influenciar tanto pelos momentos aí, pelas fúrias e pelos... porque a gente é torcedor também, a gente não viveu o que ele viveu, não tem essa leitura, né? Dentro, a gente é torcedor e precisa muito do resultado. Claro, então voltando ao que está sendo feito hoje, é início. E é o meu início que eu torço para que 50% vingue. Hoje eu tenho a certeza em 4 jogadores. Romércio, Thalisson, Carvalho e o Rush são jogadores que vão servir para o Curitiba. Serão titulares? Isso é um problema do Sandro. E do momento de cada um, do preparo físico que varia bastante também. E principalmente mental. Porque o Júlio Rush, até 15 dias atrás,
era uma promessa do Curitiba. E Hoje agora ele é já é uma conhecido na realidade, cidade. Provavelmente ele tenha ficado mais bonito do que ele é. As pessoas que nunca chegavam fama, perto dele vão chegar perto dele. E aí é mental. Como é que eu vou, Júlio Rush, eu, Carvalho, Vou lidar eu, com Thales, isso, né? eu vou receber isso? Será que eu vou crescer? Entendeu? Será que eu vou... Será que eu trago isso, coloco no meu bolso e falo, puta, eu quero muito mais do que isso? E aí tem toda aquela Ou questão eu que me você empolgo falava e no acabo- início, né, do programa, que é a relação com a família, que ajuda bastante. Tem a parte pessoal. Família de jogador de futebol, ela ajuda muito quando não atrapalha. Se ela for muito participativa, Se tiver os torcedores ali no meio... se ela for muito participativa e essa participação for só de passar a mão na cabeça do menino, isso é péssimo para o menino, porque às vezes o menino está sendo conduzido mal, às vezes o menino está indo mal, precisa de uma chamada, mas não, pô, ele é jogador de futebol e tal, vamos tratar assim, passa a mão na cabeça do menino. Então tudo isso vai se modificando com o tempo e até com os ganhos que eles vão tendo. Você imagine se o Júlio Rush faz um gol de falta desse no minuto 44 num Atletiba. A vida do moleque está transformada. Muda na segunda-feira. Mas o peso do gol dele do Londrina e o peso do gol dele no Atletiba é o mesmo, é o de 3 pontos. Mas a transformação, Na vida dele, a recepção na parte A influência. social da vida dele, ela é muito maior. Então isso aqui está no início e eu, sinceramente, torço muito para que isso aconteça. O meu sonho é que o Curitiba tenha, ao longo Sucesso dos anos, com essa história. mais da metade dos jogadores vindo da base. Agora, vindo da base... E valoriza até a base agora para quem Isso. está entrando, Vindo né? da base como? Se tem um menino de 17 anos, põe para jogar. Põe para jogar. Não espera como esses meninos que estão aqui com 20 anos. Porque eu ouço falar do Júlio Eles Rush, estão com por 20 com a exemplo. experiência de 17 no caso, né? Eu ouço falar do Júlio Rush, por exemplo, do dia que eu voltei para o Curitiba. Provavelmente o Júlio fosse naquele período ali um jogador da Sub-17. Aí eu entro na esfera do Mosquito. Que o Brandão me perguntou qual foi a minha primeira sensação. A sensação que eu tenho hoje e a primeira sensação são as mesmas. Não mudaram absolutamente nada. Jogador de futebol tem que jogar. A chance do Mosquito jogar era muito grande esse ano. A pergunta que o Mosquito, a família e os empresários do Mosquito devem estar fazendo é a seguinte: pô, por que o Curitiba não deu a chance antes? Por que esse menino não estreou 3 anos atrás? Isso é uma outra coisa que não tem resposta. Não volta e não mais. tem volta, Não volta mais. Essa é uma pergunta que eles não devem se fazer mais. Eu fico triste pelo seguinte: a história que eu li é que o Mosquito chega aos 9 anos no clube. Então aí remete à minha história. Algo parecido comigo. Já se identificou. Eu só queria, era o meu objetivo, eu só queria jogar no Couto Pereira. Eu queria jogar bola. Eu queria... Estava pensando em dinheiro. Eu nunca pensei em dinheiro. Nunca pensei em dinheiro. O dinheiro é uma consequência que vem. Por quê? Porque se você jogar bem, se você demonstrar a tua condição dentro do campo, você vai aumentar o teu contrato. Fala-se que o primeiro ano de contrato do Mosquito seria de 30 mil reais. O que, na minha opinião, já é algo... Se o Mosquito pega esses 30 mil reais, e que era um contrato de 3 anos, se ele pega esses 30 mil reais, e nesses 3 anos ele não joga absolutamente nada, Encerra a carreira, digamos nós assim. estamos falando que em 2021 Vai ter ele muito teria dinheiro, mesmo 1 assim. milhão de reais guardado. Um menino com 23 anos que, teoricamente, na vida dele, ele não fez absolutamente nada. Mas que a gente sabe que não vai ficar por aí, que vai jogar, né? Mesmo que a gente Não, seja negativo, achando que não vai funcionar. Eu tô indo na pior hipótese, ele encerrar a carreira com 22 E anos. eu vou muito no sonho da criança. Por exemplo, eu tenho um menino dentro de casa que ele sonha em jogar futebol. Você pergunta para o que você vai fazer, eu vou ser jogador de futebol. E nessa idade ninguém fala do contrato. Ninguém fala, eu quero jogar no Real Madrid, no Barcelona. Não, o menino quer jogar em um time. Que normalmente é o time que ele gosta, é o jogador que ele gosta de ver. Então o Mosquito deve ter visto, por exemplo, o David jogando. Puta, eu queria jogar igual o David. Ou, sei lá, o Kleber Arado, ou o Bill, naquela fase boa, Anderson Aquino, esses jogadores que foram goleadores, que jogavam na posição dele. E eu quero jogar no Couto Pereira.
Se ele jogou preliminar no Couto Pereira, por Se exemplo, deixou como levar. ele jogou a final do Final do Sub-20 com o Cruzeiro, tinha 7 mil pessoas aquele dia. Deve ter sonhado com uns Eu, 30 eu, mil. eu trabalhei no jogo pela televisão nesse dia, a atmosfera muito tava legal lá também. para meninos de 20 anos. Os meninos devem estar imaginando o quê? Eu vou dar a minha vida nesse jogo porque eu quero jogar no ano seguinte aqui, o Campeonato Paranaense, Com 30 o mil Campeonato no Couto Brasileiro, Pereira. com 30 mil. Aquela torcida ali, eu quero que grite o meu nome. Se ele anda de ônibus, eu quero que as pessoas do meu bairro me conheçam. É sonho de menino. Ninguém imagina dinheiro, vou ganhar tanto, vou ganhar isso, vou ganhar aquilo. Então eu acho que ele está perdendo a chance de jogar. Os 2 gols que o Paredes, por exemplo, fez no Campeonato Paranaense Ele já poderiam poderia ter tá sido os 2 do Mosquito. Uhum. Aí dizem que ele está acertado com algum clube. Ótimo, pode até ser. Mas ele vai ficar sem jogar de hoje a Pelo setembro. menos até setembro. Ele vai jogar de... Dizem que o clube é europeu. Em setembro, os campeonatos europeus já O iniciaram. calendário deles é. Já iniciaram da temporada 18 para 19. Dizem que é o Bordeaux. Se ele vai chegar no Bordeaux, futebol francês, com uma outra linguagem, com uma outra Até se força, adaptar já é desde... jogadores totalmente diferentes, treinamentos totalmente Força física diferentes, diferente. culturalmente totalmente diferente do nosso, onde nesses 9 meses ele poderia tomar uma pancadinha jogando em Cianorte num campo menor, pegando um jogador mais velho com uma outra leitura, porque tem o seguinte, futebol da base é um esporte diferente do futebol profissional. Porque na base, acabou o jogo. No profissional, só acaba esse jogo aqui quando inicia o outro jogo. Porque as pessoas ficam falando a respeito disso. Tem repercussão. E você tem que ver como é que o jogador assimila isso. Como é que ele trabalha Quer dizer, com o isso. Mosquito está sendo mal assessorado. Eu não sei se ele está mal assessorado, eu não entro nessa da assessoria. Você não conhece, não se relaciona com ele. Eu não entro nessa Sabe quem é o esfera. empresário. Não sei quem são os empresários e nunca tive com Mosquito. Mas uma coisa que eu acredito sempre é que o que vale é o peso da mão do jogador. Ou seja, ele está perdendo tempo em não jogar pelo Curitiba. Porque, entenda, vamos supor que ele tenha realmente esse contrato. Como é que funciona a cabeça dele para acordar todos os dias e ir até o Atuba treinar e saber que na quarta ou no domingo ele não vai ser estar relacionado? Isso mentalmente é um negócio muito um efeito pesado. negativo. É muito pesado. Aí eles dizem que a disputa é na multa rescisória. Se o Curitiba acredita que o menino é bom e vai dar retorno e já está preocupado com uma venda, e os empresários acreditam que ele também é bom e pode ter uma negociação, senta ali e resolve nem 80, nem 8, mete no meio, uma coisa que seja bom para o clube, uma coisa que seja bom para o jogador. Agora, não jogar é É a desperdício. pior coisa, né? Para mim, aconteceu pior com o Mosquito quando é o ano dele, é a chance dele, É o ano dele, é verdade. dele jogar, de um menino que eu, por exemplo, ouço falar desde 2012, nós estamos em 2018, e agora ele tem a chance de jogar e não joga. São 9 Pode estar meses. jogando no lixo boa parte ali da. Não sei se das joga no lixo, possibilidades, porque né? a chance de recuperação ela sempre existe. Mas ele está jogando uma coisa no lixo que não tem retorno, que é tempo. Tempo você, Isso não volta mais, dinheiro você recupera, tempo você não recupera. Verdade. E aprendizado é no dia a dia. Ele, por exemplo, ele já perdeu de vivenciar esses 3 dias dos meninos, que foram dias pesados. A viagem do Piauí para Londrina, cabeça desses meninos Já está mil. e ele perdeu a chance de vivenciar isso. Então, assim, se eu tivesse um dia com o Mosquito, ou se ele estiver vendo esse programa, o interessante para ele ou para qualquer jogador é jogar. Seja no Curitiba, no Atlético, no Paraná Clube, no Corinthians, no Palmeiras, no Bordeaux, em qualquer lugar. O cara tem que ir a campo. Ele só vai mostrar que tem condição de evolução no jogo. Porque ele pode treinar os 9 meses, mas sem o jogo. Eu vou fazer uma proposta para vocês. Vamos para um terceiro bloco, porque eu tenho tanta coisa para perguntar para esse cara. Mais uns 10 minutinhos? Mais uns 10 minutinhos de terceiro bloco. A gente faz mais um intervalo e voltamos com mais 10 minutos de TV Coxanautas.
Estamos de volta de forma inédita, fazendo uma molecagem hoje, criando um terceiro bloco para esse programa. A gente já mas fez essa antes, o terceiro bloco, fazia mas era antes, combinado. Primeira agora, vez vamos lá. mas não dá para ter esse cara aqui do lado e deixar de fazer algumas perguntas que primeiro, assim, que me intriga muito. Deixando um pouco o Curitiba de lado, como é que um cara como você, que teve uma relação muito forte com o futebol, tendo vivido o futebol não só aqui no Brasil, de forma intensa, que na verdade, talvez o sonho de Mosquitos ou de Ruches. Sim, de qualquer um, claro. O sonho de todo o garoto, do seu filho, por exemplo, que Sim. sonha em ser jogador de futebol também. Como é que que viveu o futebol no mundo, né? Foi lá fora, se deu bem. Como é que você consegue se relacionar hoje com o futebol dessa forma assim tão isenta? Como é que você consegue apenas avaliar sem ter um compromisso profissional mais com o futebol? Isso não te faz falta? Não, nenhum. Porque quando eu casei, eu lembro bem, eu falei para minha mulher, olha, infelizmente, quando se casa, as pessoas normalmente começam a colocar o marido ou a esposa em primeiro lugar. Aqui vai ter que ser um pouco diferente, porque o futebol me consome muito tempo. Praticamente todo o tempo. E quando eu retorno pro Curitiba, que é o momento final, eu começo a conversar em casa e com os amigos o que eu faria após futebol. E todos eles, assim, eu até dou risada, né? Porque eu não vejo tanta qualidade em mim como alguns veem. Que era essa questão de trabalhar fora do campo, seja como treinador ou seja na parte administrativa. E eu sempre comentei o seguinte, o dia que eu voltar tem que ser uma volta aonde eu consiga não deixar tanto a minha família em segundo plano como eu deixei enquanto jogava. Profissionalmente. E hoje eu não vejo essa condição. Por exemplo, se eu retorno trabalhar dentro do Curitiba, por exemplo, eu não posso ir meia boca. Você tem que se dedicar praticamente como um jogador. Eu tenho que me dedicar até mais, né? Você tinha um projeto de ser treinador, né? Você chegou até a fazer a inscrição fora do país. Tem curso agora aí, daqui a alguns meses, em julho, agosto, o pessoal está definindo. Continua, os planos não mudaram nada. A diferença é que, enquanto eu consigo estudar e ver de fora, que era uma coisa que eu tinha muito interesse, a primeira coisa era tirar a vestimenta de atleta, não ver futebol como ex-atleta, com aquele sentimento de jogador, vendo uma visão mais geral, até porque eu fui capitão de time desde novo, né? Isso me ajudou a ter um olhar mais amplo do acontecimento, porque como capitão de time você vê cada coisa assim absurda, que não chega ao torcedor, né? E também se chegasse a coisa seria muito mais louca do que em cima das análises. Então eu não vejo de uma forma boa, porque eu vivo com a minha família e assim vai continuar por algum tempo aí. Por algum tempo sim, até porque a família também consome tempo, né? E você tem 3 filhos, Eu tenho 3 filhos, cada um numa idade diferente, a mais velha entrando nessa loucura de querer ser atleta também. Então isso tudo me consome tempo, que se eu volto pro futebol, e eu não gosto dessa pessoa que volta pro futebol assim, meia boca. Só para manter um salário, né? Só pra eu acho que o cara que estiver no futebol, num clube igual o Curitiba, que está vivendo uma remodelagem no cara, o cara tem que estar 100% ali à disposição. Você vê alguém do futebol, por exemplo, que vivenciou essa semana do Curitiba. Semana pesadíssima. Atletiba, vai pro Piauí, volta para Londrina. E aí você faz assim, ufa, deu certo contra o Londrina, mas não deu, porque você ainda tem o jogo do Toledo para confirmar. Então em uma semana 3 jogos importantíssimos. E quando você joga, que era o meu caso, você joga, treina, acabou o treino, você vai para casa. Você descansa. No administrativo, coisa não. O cara que é treinador, o cara que tá fora, dirigente, o cara acabou o treino, ele assistiu o treino. Tá trabalhando. Agora, vamos resolver. Agora que eu vou trabalhar. Vamos ver o caso do Mosquito, ver o que a gente pode fazer. A lateral direita a gente trouxe o Benítez, mas ainda não funcionou. Como é que a gente pode fazer com que esse cara evolua? Renda. Então tem várias coisinhas que são trabalhos invisíveis, que pouca gente vê, mas que tem que
tem que ter esse Que faz tempo, toda a diferença, tem né? que ter esse tempo levado para o clube, porque senão as coisas ficam para trás. Você tem uma relação muito boa com o Curitiba, né? Você é torcedor do clube, se apresenta como torcedor, mas tem uma minoria aí que critica muito, né? Os caras batem que pesado. responsabiliza, que acha que o Curitiba passou a viver esse limbo que vive hoje por conta da tua vinda. Foi a partir do Alex que as coisas começaram a piorar. Enfim, tem gente para tudo. Tem. Como é que é essa relação? Te dói, te machuca ouvir isso? Me machuca bastante, porque eu fiz algo no futebol e não quero, nunca quis nada em troca disso. Fiz porque eu queria. E faria de novo, repetiria a história, que era voltar para o meu clube. Que era voltar para Curitiba e tentar, de alguma forma, ajudar. E a minha história é muito simples. Eu volto de Istambul, converso com o Dr. Gilvan, que é o presidente do Cruzeiro, agradeço a procura. Converso com o Calil, que era o presidente do Atlético Mineiro, e explico que não vou para o Atlético Mineiro. Converso com o BAP, na época era um dos diretores dessa mesma diretoria do Flamengo, que é o Bandeira, o presidente. Agradeço. Foi uma das maiores surpresas que eu tive, porque eu não joguei absolutamente nada no Flamengo. Minha relação com o Flamengo era nenhuma. Ela passou a ser boa pós-futebol, mas enquanto eu joguei ela era nenhuma, porque realmente eu não joguei bem. E aí com o Palmeiras foi o mais difícil, porque quem comandava o Palmeiras na época eram amigos meus que tinham jogado comigo, que era o Galeano e o Sara Sampaio. E eu também, na boa, dispenso a história. Do Palmeiras eu chego a ouvir proposta, porque o Sampaio vem em mim já com a proposta feita. Já tem mais intimidade. E vou sentar com o Ximenes e o Wilson. E a única coisa que eu peço pro Wilson é que eu não vá ao Couto Pereira, para não criar aquela coisa de que o Alex está indo ao Couto Pereira e vai assinar um contrato, porque era uma coisa que eu não sabia. Vamos conversar em outro lugar. Não sabia como é que seria feito o contrato. Mas a minha intenção, desde o início, era assinar o contrato. Eu ofereço a minha casa, falei, eu moro num lugar isolado, você entra na minha casa, como entra qualquer outra pessoa, a gente senta, conversa e acaba definindo. O Wilson vai na minha casa numa manhã, tomamos café, falando a respeito do clube, conta mais ou menos como está funcionando e ele me entrega o contrato. São 2 páginas bem simples, eu leio o contrato e aí falo para exemplo, presidente, tem uma coisa só que eu quero mudar, eu não quero receber no CNPJ, eu quero receber na CLT. Aí ele faz um adendozinho de reclamação, que é uma reclamação natural, porque na CLT você tem que pagar mais 52% em cima. Eu falei, é a única coisa que eu não abro mão. Eu tenho a minha condição fiscal muito bem definida e não é uma coisa que eu queira mudar agora, faltando 2 anos da minha carreira. Está encerrando carreira, não vai ser agora. Então ele falou, então tudo bem. Na hora ele pega o telefone, liga para o motorista dele, vem aqui, pega esse contrato, leva no jurídico, cláusula, muda isso aqui de CNPJ para CLT e o contrato está fechado. 1 hora e pouco depois, o próprio motorista volta na minha casa, entrega, eu assino com o Wilson, o contrato está fechado. E segue. E eu vou jogar 13, isso era 2012, mas o contrato passa a valer a partir de 13, 14. 14 eu encerro. O que acontece ao longo do período é que eu vejo situações da qual me desagrada. E compro briga com o presidente e com a diretoria, 70% não são brigas minhas. São brigas do grupo. E eu vou junto porque eu era o capitão do time. Coisa só por como, isso. por exemplo, atraso de salário. Atraso de salário, atraso de direito de imagem. E tinha uma coisa que irritava demais o vestiário, que era o Wilson ir para as televisões de São Paulo e Rio e contar a mesma história que ele sempre contava. Eu venho do mundo corporativo, eu não sou do futebol e quero fazer as coisas diferentes, estou fazendo diferente. Pô, eu lembro de caso em que o jogador falava assim, não quero ver o presidente. Não quero ver o presidente, porque se ele vier com a mesma historinha, nós estamos sem dinheiro, nós estamos com dificuldade. Quer dizer, ele estava pregando uma história lá fora que não era real, não condizia que não era a real, vida do Curitiba não era lá real dentro. aqui dentro. Então, por exemplo, teve um caso da carta. Fizeram uma carta, que ia ser uma carta que ia ser entregue na mão de pessoas da imprensa após o jogo do Prudentópolis no Paranaense de 14.
Um repúdio ia diretoria. ia se passar a torcida o que estava acontecendo. No meio disso, o Lincoln foi para o Bahia, o William negociado, o Keirson faz um acerto, o Chico acaba indo para a Turquia, e eu lembro, eu estou no quarto com o Júlio César, falei, Júlio, você e o Robinho estamos só de parceria nesse troço aqui, o Curitiba não deve nada para nós. Faço o que com isso? Ele, Alex, esquece, me queima, rasga. Peguei as 35 cartas, rasguei e joguei no lixo. Eu não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. A faixa do Atletiba, eu não tinha nada a ver com a faixa do Atletiba. Era pelo grupo, não por você. Era pelo time, de eu assumir uma posição como capitão Você do tinha a time. posição de líder, né? Uhum. Aí veio a eleição. Quando veio a eleição, meses antes me procura o Ricardo Guerra e começa a falar do que eles imaginavam de projeção para o mandato seguinte. Do Bacelar. Isso, e eu falo, olha, eu posso te ajudar, eu te apresento pessoas, essas pessoas conversam com você. Eu apresentei 2 pessoas para o Ricardo Guerra, Paulo Autuori e o Medina. E quando as pessoas vêm me perguntar, e é isso na última semana, eu dou uma entrevista grande na Transamérica, naquele programa que tem à tarde, de 1 hora, e ali eu conto o que acontece comigo, o que aconteceu comigo naqueles 2 anos, enquanto capitão do time ainda, e conto por que eu vou votar na outra chapa. As pessoas falam assim, você apoiou o Bacelar. Você não apoiou o Bacelar, você A foi diferença, contra o eu Wilson. era contra o Wilson. Se tivesse 3 chapas como teve agora, talvez eu escolhesse uma das outras 2. Aí eu até poderia, vou contigo, Brandão. Como teve agora o Pedro, o Viale e o Samir. Aí eu até poderia. Naquele momento eu era contra o Wilson. Por que eu era contra o Wilson? Porque eu via coisas que não condiziam com aquilo que era passado para fora. E na chapa, essa que o Bacelar ganhou, a minha mulher entra como conselheira. E tem uma noite, foi a noite que ela resolve sair do conselho, que o Omar Akel, que era o presidente anterior, na chapa do Wilson, ele vai ao microfone e fala que uma das razões do Curitiba estar como estava era o meu salário. O que é mentira, porque eu ganhava bem, realmente eu ganhava bem. Só que eu devolvia ao clube jogando. Sim, tinha. Entendeu? Sim, Trocava se não fosse trabalho naquele ano, por dinheiro. O Alex jogando, quantos jogos a gente Nós ganhou? teríamos caído. 1-0, 2-1, e o Alex que fez a diferença Resolvendo, no jogo. Porque a gente já tinha caído naquele ano. tem uma coisa assim, o David ganhava bem, mas o David devolveu para o clube. Sim. O David foi a campo e jogou. A pergunta que eu sempre me fazia internamente, e fiz essa pergunta para o Anderson Barros algumas vezes, fiz essas perguntas para o Ximenes algumas vezes, é como que jogadores como Eltinho, que não jogava, tinha salário alto. Chico tinha salário alto. A gente tinha, quando eu cheguei, 66 jogadores no campo, no vestiário. E o que eles te responderam? Que aí era Contrato, não tem eram como contratos mexer. que uns eram mais longos, outros eram mais curtos. Mas aonde eu quero chegar com isso? O que quebra um orçamento de um clube de futebol não são os principais nomes. O que quebra o Curitiba hoje não é o Wilson e o Kleber. Porque o Kleber já devolveu e o Wilson está devolvendo. E o Kleber, eu acredito que possa voltar a devolver ainda. Ele vive um momento conturbado e tal, não consegue ter um bom rendimento. Se machucou de novo. Mas ele pode ainda devolver, como já devolveu para o Curitiba. O que quebra, e o que essa diretoria talvez tome cuidado, é que se você trouxer 3, 4, 5 jogadores ganhando média de 40, 50 mil, você põe impostos em cima, já dá o salário do Kleber. E esses 5 podem, em 30 jogos, não ir no banco. Só para compor ali e gastar dinheiro. E aí, essa era a minha pergunta. Tem jogadores que jogaram comigo em 2013, 2014, que se eu puser uma foto na internet, o torcedor não conhece. E estava no clube. E ganhavam bem. E ganhava dinheiro. Pegava dinheiro do próprio Curitiba. Tem jogadores que o contrato vence, ou o contrato acaba e o clube deixa dinheiro para trás,
que aí o cara vai para a justiça e ganha. Eu, por exemplo, eu parei de receber do Curitiba em agosto de 2014. O que eu fiz? Eu sentei com o Bacelar e falei, eu posso te pagar assim. Eu falei, tá bom. O Bacelar não conseguiu cumprir comigo. Eu sentei com o Samir, velho, falta isso aqui. Aí eu consigo pagar assim, tá bom, vão me pagar? Não sei se vão. O Curitiba ainda te deve. Deve. E é muito dinheiro. É bastante dinheiro. Mas a questão é essa, não é se é muito ou se é pouco. E você não entrou na justiça nem contra o clube. Não vou entrar na justiça contra o clube. Faço acordo, eles vão me pagar em algum momento, eles vão me pagar. Aí o que as pessoas falam é assim, mas você tem bastante dinheiro, você não precisa. É verdade, eu não preciso, mas é meu. Sim, eu trabalhei para isso. Uma coisa não justifica a outra. Eu trabalhei. Então o que acontece? Com a diretoria do Bacelar, com essa diretoria, e tomara que com as próximas menos, o que é passivo, que é trabalhista com contratos ruins que as pessoas de diretorias anteriores fazem, complica quem vem depois. Então as pessoas falam assim, você tem problema com o Wilson? Não tem problema nenhum com o Wilson. Aliás, eu nunca sentei com o Wilson, eu nunca tomei um café nessa oportunidade com o na sua casa. Mas ali senta o Alex jogador com o Wilson presidente. Então eu nunca tive relação pessoal com ele. Quando eu me coloco falando a respeito do que eu via do Wilson, era o Alex, capitão do Curitiba, falando do que ele via da forma como o presidente levava o clube ali. Ou seja, Alex, algumas questões primeiro então. Você não foi a favor do Bacelar, você foi contra o Wilson. Contra o Wilson. E só uma coisa, antes de você fazer mais colocações, faria tudo igual de novo. Sim. Porque eu não fiz de cabeça. As pessoas, você fez de cabeça quente, vingativo contra o Wilson. Não, de forma nenhuma. Faria tudo igual, porque na minha concepção, quem tocaria o clube seria o Medina, o Paulo Autuori, com o Ricardo Guerra. Só que aquela diretoria durou, acho que até março. Não, foi 2 meses ali. Mas faria exatamente o que eu fiz. E a segunda questão, você momento. não acertou nada com o Bacelar. E quem te chamou para compor, ou para ajudar, ou para pedir palpite, foi o Guerra, e não o Bacelar. Não, né? E o Guerra saiu logo em seguida. Dessa diretoria que ganhou a eleição, a original, eu conhecia o Guerra e o Macias. Eu fui saber quem era o Bacelar depois. Até em 2015, já com o Bacelar de presidente, ele me chama para uma conversa a respeito de futebol, na qual eu saio dessa conversa com 20 minutos. Porque nessa conversa participa o Dr. Macedo, e aí eu não me senti à vontade com a conversa do Dr. Macedo. Falei, gente, não tem a ver com o que eu imagino. Não combina com o que eu penso. Então vocês tocam aí, eu vou para a arquibancada. Foi a única vez que eu tive com aquela diretoria. E a minha participação foi assim. E hoje você tenta renegociar essa dívida que o Curitiba tem com você. Já tentou com o Samir? Já fiz com o Samir. O Samir me fez uma proposta. Você não quer falar em valores? Não, até porque não importa. Assim, o que eu posso dizer é o seguinte: eu acertei com o Bacelar 29 vezes o que o... Por que 29 vezes? Que era o período do mandato dele. Eu ainda pedi... Ele não te pagou nada? Pagou. Ele parou de pagar os últimos 6 meses. Que eu também já diminuiu bastante. Aí eu também já imaginava que ele não conseguiria pagar, porque o clube estava apertado, Série B, aquela coisa toda. Ele deixou quieto. E o Samir, quando ganha, o jurídico me chama e fala, Alex, a gente ainda te deve e podemos te pagar em 6 vezes. O jurídico que te chamou, não foi você que emparedou ele? Não, nem precisou, nem dava tempo, porque eles me chamaram... Foram organizar, viram eles me chamaram no final de janeiro, os advogados do departamento jurídico, Alex, eu posso te pagar assim, tá bom para você? Eu falei, tá bom, pode pagar, não tem problema. E nesse período deles, eles venceram uma, que já pagaram. Então, comigo, tá tudo certo. No novo acordo, tá tudo certo. Se te chamarem para trabalhar no Curitiba hoje, você não vai? Depende do que eu vou fazer. Depende do que eu faria. Do que vão te propor. Depende. Se é que vão propor. Depende do que eles imaginam comigo, né? Até porque, Brandão, entra naquela coisa que eu falei, eu tenho um compromisso muito grande com a minha família. A prioridade. É a prioridade. É a prioridade. E assim, eu olho para o Curitiba de uma maneira em que eles estão tentando fazer algo novo. E eu ainda brinquei com eles, eu quero ver o momento de convicção.
Então, Entendeu? vai a É o momento convicção ali. é o momento de convicção, que ainda não chegou. Perdeu um Atletiba, se complicou com o Parnaíba, ganhou do Londrina. Fez, Por enquanto ainda tá, fez né? aquele examezinho do coração. Vamos ver mais para frente como é que vai funcionar. Porque o peso do Campeonato Paranaense, para o torcedor, ele é gigante. Para o clube, ele é nenhum. Sim. Essa é a minha visão. É. Você ganhar o Paranaense ou perder o Paranaense, para mim não muda nada. Entendeu? E tem uma outra coisa que é importante quando se analisa, é o seguinte: o Curitiba faz uma Série B maravilhosa, espetacular. Na última rodada empata e fica em quinto. Vai jogar a Série B mais Não um ano. adiantou nada. Aí a pergunta que fica é o seguinte: do que valeu esse um ano de trabalho? É como que a gente vai fazer a análise? Que tipo de análise fica? E aí tem que ver se fica uma base, porque hoje não tem base nenhuma, né? Hoje está sendo montada uma coisa atrás da outra. Então, assim, essa é uma preocupação que eu fica, tenho, né? do que fica, porque assim, eu não tenho preocupação com o time. Sinceramente, não tenho. Eu falei isso ano passado aqui, a minha preocupação é com o clube, o que esse clube quer dele, o que esse clube imagina como futuro. Eu tenho um filho de 7 anos, o Brandão falou uma coisa legal aqui, esse é o Curitiba que nos entregaram para nós torcermos. Qual vai ser o Curitiba que essa criança, que é coxa doente que está na minha casa, vai ter quando ele for adulto? Porque se for o mesmo que o meu, não vai valer de nada. Ele pode chegar ao Curitiba e pode ter sido campeão brasileiro de novo. Mas aí você vai ver que é um acaso, que não teve preparo. E isso eu discuto muito. O que a gente quer do Curitiba? Onde nós podemos chegar? Que tipo de clube nós somos? Sem devaneio, sem pedir o que o clube não pode oferecer, né? Claro. Sabendo qual é a nossa realidade, né? Porque uma coisa que eu sempre discuto com os meus amigos coxas é o seguinte: se nós tivéssemos ganho uma final da Copa do Brasil, ou do Vasco ou do Palmeiras, o que mudaria hoje? Nós teríamos mais orgulho. Somos campeões brasileiros e campeões da Copa do Brasil. Título brasileiro mas a mais. em termos de clube, de estrutura, Teria porque sido a mesma sabe coisa, o que é né? duro para mim, que conheço praticamente 80% dos clubes brasileiros, por exemplo, ver o CT do Curitiba está como era na década de 90. Não mudou absolutamente Isso nada. é uma prova de que o meu sogro, o Edson Mauad, não conseguiu fazer, que o Jair Cirino não conseguiu fazer, que o Jonedes não conseguiu fazer, que o Wilson não conseguiu fazer, que o Bacelar não conseguiu fazer. E que provavelmente o Samir também não vai fazer. Né? Então, assim, a gente... as mas isso prioridades é são outras, pouco. né? Não é pouco. Estrutura física te eleva o teu patamar. A sub-20 pode estar mais perto do profissional. O profissional já pode ver um jogo do sub-17. O sub-17 pode ter uma interação com o profissional. Isso tudo vai ajudando, isso tudo vai aumentando. E no entanto, não. No entanto, a gente faz um time por ano. Eu vi isso no próprio Curitiba. Por exemplo, o time de 2013 que nós tínhamos se mantém, eu falo para você, a gente brigaria entre os 8. Porque o considerado 11 titular ali que nós tínhamos no início de 13 era muito bom. Era bom. Era muito uma bom. qualidade muito boa, sim. E aí você pega, você vê esse time sendo fatiado ao longo do ano, e quando entra 2014 é um novo time, com uma nova ideia e com a mesma estrutura, com a mesma cobrança, com o torcedor querendo a mesma coisa. Então, para mim, eu sinceramente já tive lá dentro do campo, já tive dentro do clube, vi como funciona e vejo o Curitiba muito da arquibancada, é a gente pensar... Esses dias tinha no Twitter, alguém fez uma pesquisa, você prefere título ou um trabalho a longo prazo? O título ganhou assim, disparado. Na verdade, Alex, o futebol é feito para o torcedor, e o torcedor quer título, né? Não quer saber de planejamento, o torcedor quer saber de resultado. E infelizmente as coisas ainda são assim e serão assim por muito tempo, né? Eu quero te agradecer imensamente a visita, a casa é sua. Eu digo sempre aos nossos convidados que já conhecem o endereço, é só bater ali na porta. Maravilha. E entrar, que a gente põe para dentro, senta e conversa. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado, Marcelo. Nos vemos aí. Um abraço a todos, até uma próxima.